gente segue aqui na manhã de hoje, 6 de janeiro de 2025, período que muita gente está aproveitando para viajar com a família, para se divertir, para curtir esse momento de férias, né, de lazer realmente. Mas antes mesmo de você seguir para este momento de lazer, é importantíssimo, fundamental que você converse com a família, siga orientações para que realmente seja um momento de prazer, de felicidade. E mesmo em casa, viu? É fundamental manter sempre a vigilância em alerta. Infelizmente, nós tivemos 3 mortes por afogamento na última semana aqui no estado, inclusive uma criança. E sobre esse tipo de situação, né, para que ele não aconteça aí na sua casa, na sua família ou com alguém que você realmente goste, né, a gente vai trazer aqui essas informações do Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso do Sul. O estado ele é banhado por rios, muita gente aproveita o final de semana para se banhar, né, nesses rios, em córregos, mas também, é claro, em outras áreas, né, áreas de ah, piscina e também de mar. Afinal de contas, o sul-mato-grossense ele gosta de dar aquela esticadinha, né, nesse período de férias pelo litoral brasileiro. E aí, muitas vezes, também essa falta de experiência acaba colocando os banhistas em risco. Mas quem vai trazer as informações e fazer este alerta aqui conosco agora nesta manhã é a Tenente Coronel Tatiane Dias Oliveira, ela que é chefe da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Um bom dia, Coronel. Seja muito bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN, mais uma vez, né? É muito bom a gente estar conversando com a população, passando orientações, né? Da última vez foi sobre os incêndios florestais, mas agora uma orientação aí para esse período de férias. Mas é importantíssimo, né, ter uma fala, uma voz como a da senhora, que está atuando nessa batalha do dia a dia, né? Essa luta diária que, ainda que de incêndios florestais, agora a gente está no período mais úmido, de chuvas frequentes, né? Então a gente tem uma atenção aí um pouco mais tranquila do ponto de vista do agravamento que nós tivemos durante todo o ano passado, mas agora, exatamente também por conta das chuvas, os afogamentos em algumas áreas de cachoeira, por exemplo, elas acabam sendo um fator complicador para a atuação dos bombeiros, né? Eh, Como que, as pessoas, as famílias, né, que vão para esses passeios ao ar livre, em cachoeiras, em rios, em trilhas também, precisam ficar atento aos fatores climáticos do tempo mesmo que está cercando uma determinada região? Justamente, a gente está num período aí, como eu disse, né? Período de férias, é verão, calor, as pessoas tendem a fazer esse tipo de atividades mesmo, e é recomendável você também fazer esse tipo de atividades, mas tomar cuidados. Se, por exemplo, for fazer uma aventura aí de trilha, cachoeira, sempre dá uma conferida na previsão do tempo, né? Como vai estar naquele local. De preferência que esteja compartilhando sua localização, caso aconteça alguma coisa, fica Ah, mais legal. fácil para ser encontrado. Avise os parentes para onde está indo, qual que é a sua intenção de permanecer naquele local, para a gente também ter uma noção Ter um ponto de referência por onde começar, inclusive, uma possível Justamente, busca, né? justamente. E nessa questão de afogamento, né, essa semana aí a gente registrou no Corpo de Bombeiros aqui em Mato Grosso do Sul, no mínimo 5 Olha casos, só. né, que nós atuamos só essa semana. Uhum. Então, Na semana que compreende a última de dezembro e essa primeira de janeiro, é isso? justamente, de segunda-feira, a última, até essa segunda, Aham. agora que nós estamos. Então, a orientação que a gente passa nesses casos é sempre tomar muito cuidado. Mesmo com aquelas pessoas que falam assim, eu sei nadar, eu conheço esse local, mas sempre está em alerta. E quando a gente fala na questão de crianças, é imprescindível que tenha um adulto maior de 18 anos, que seja responsável, que esteja olhando constantemente. Aqui em Mato Grosso do Sul, como você disse, a gente tem vários locais de banho, né? Rios, córregos. A gente tem desde do Rio Paraná, né, que tem o Largo do Paraná, até rios menores, como o Rio Aquidauana.
Mas todos eles registram acidentes envolvendo esse tipo de situação, né, de afogamentos e tudo mais. Então, a gente precisa passar esse alerta. Então, não conhece o local, não entre, não pule de cabeça. Às vezes a pessoa fala assim, eu sei nadar, o rio é curto, mas não conta com a correnteza, com o que a gente chama de rebojo. As crianças, né, como eu disse, a gente sempre tem que estar em alerta, mesmo a área de banho sendo rasa, uma criança pode se afogar, inclusive, numa lâmina d'água, né? Se ingeriu bebida alcoólica, então, a gente não recomenda que vá para essas áreas de banho. A fadiga, né, da pessoa, mesmo sabendo, tendo habilidade de nadar, ela pode causar um afogamento. A gente está no período aí de festas, né? As pessoas comem, né? Exagera um pouco mais na refeição. Então, a gente recomenda que não vá imediatamente para as áreas de banho, porque pode, sim, ter uma congestão e situações que levam um afogamento. Uhum. E outro fator importante também é quando visualizar essa situação, naquela ânsia de querer salvar, tomar muito cuidado. Se não souber os procedimentos de salvamento aquático, para não se tornar uma segunda vítima. Sim. Então, sempre que observar esse tipo de situação, oferecer um material flutuante, uma boia, que seja um galho para puxar aquela pessoa, para dar uma sustentabilidade, mas não se aproximar. Porque a pessoa que está se afogando, ela está desesperada. Apavorada, né? Está apavorada. A gente já vai detalhar mais, né, inclusive, quais objetos podem ajudar nesse socorro, né? A senhora falou aí de 5 vítimas, né? Quem são essas pessoas, né? Qual que é o perfil das vítimas? Olha, a gente tem, infelizmente, né, desde casos de crianças afogadas até adultos. Então, independente da idade, geralmente, né, pelas nossas estatísticas, a maioria são homens, né, pessoas do sexo masculino. Mas ninguém está salvo de um acidente de afogamento. O que a gente recomenda é sempre, sempre atenção. A senhora comentou também, né, em relação aos fatores climáticos, né, das pessoas observarem a previsão do tempo. E em situações como a nossa, né, no nosso estado, a gente tem as cachoeiras, tem os córregos, que, num primeiro momento, parece inofensivo, né? Aquele reguinho d'água muito tranquilo, muito calmo. O que uma condição, por exemplo, de cabeça d'água, como a gente acaba chamando, inclusive, né, esse volume mais elevado de água em um determinado momento, que tipo de situação, em que sinais as pessoas precisam ficar atentas a esse tipo de evento? É que nessa época do ano, as chuvas elas podem ser assim uma quantidade muito grande em pequenos pontos. Então, de repente, você está numa cachoeira, ela está no nível normal. Mas se choveu muito acima do ponto que você está, então aquele acúmulo de água ele pode vir, como a gente chama de cabeça d'água. E isso é muito rápido, questão de segundos. Aquele cenário ele pode mudar totalmente. Então, ela vem numa força maior, ela vem trazendo sujeira, galhos e tudo mais. Por isso que é importante a gente observar a previsão do tempo nesses casos, né, de cachoeiras também. E também tem um outro agravante. Não é só a questão da água mesmo, né? Nesse período, a gente tem a incidência de raios com as tempestades, que a gente precisa também ficar atento para essa situação. Então, qual que é a tendência? Quando começar a chover, as pessoas procurarem abrigos embaixo de árvore. É o pior lugar para você se abrigar. Qual é o local mais seguro? Olha, você procurar um ambiente que tenha uma cobertura, por exemplo, metálica, que ele forma o que a gente chama de gaiola de Faraday. E por isso que o carro, quando você está dentro dele, é o lugar seguro para estar. Mas você não pode, por exemplo, se ele está energizado, você pegar e fazer um contato, desembarcar, porque daí você faz um contato e aí você pode sofrer um acidente ali pela eletricidade. Então, se está em casa, por exemplo, não utilizar um produto, um aparelho que esteja conectado à energia. A gente recomenda que... Celular carregando, então, nem pensar. Mas nem chovendo a gente recomenda, né?
Então, assim, a gente recomenda que tire todos os aparelhos eletrônicos da tomada para evitar acidentes, né? E, no caso, se está em ambiente aberto, se você correr para debaixo de uma árvore, o que acontece? Ela está num plano mais alto, então a tendência é atrair o raio, né? Então, no descampado, é o pior lugar, por exemplo, para você se abrigar. Bom, coronel, então, uma atenção maior ainda também, não só com a condição climática do local específico onde essa pessoa está, mas de repente o entorno, né? Porque essa água pode vir de um outro ponto e vir arrastando por um local que nem está chovendo, Sim, que é o caso que a gente falou, né? da cabeça Da d'água. cabeça d'água. E, como eu disse, ela vem numa força, uma velocidade muito grande, vem trazendo sujeira. E nem ali naquele ponto, né? Sempre é acima que faz o acúmulo d'água, acima do ponto. Durante um afogamento, né? O que deve ser feito, o que não deve ser feito? Qual que é a orientação que a senhora passa para exatamente nessa vontade de querer ajudar, né, a pessoa, primeiro, não se tornar uma vítima, mas se tiver que fazer um socorro, que tipo de informação essa pessoa que está ali, né, no primeiro atendimento, ela precisa ficar atenta? Inicialmente, ela identificou já acionar os guarda-vidas, se estiverem no local, procurar alguém também para acionar 193, né, o contato do Corpo de Bombeiros, contato de emergência, e oferecer algum material flutuante, ou uma boia, como eu disse, né, ou um galho para aquela pessoa conseguir se estabilizar e sair daquele local. Por que não se aproximar? Como eu disse, a pessoa que está se afogando, ela está desesperada. A tendência é que ela agarre, puxe para baixo d'água, e aí a gente tem uma provável segunda vítima nesse afogamento. Então, assim que conseguir retirar essa pessoa, né, verificar como estão os sinais vitais, se ela respira, né? Então, esses cuidados a gente orienta que se faça, né? E, no caso, imediatamente chama o Corpo de Bombeiros, 193. Se essa pessoa ela já ingeriu uma quantidade de água, conseguiu, o pessoal que estava ali, as pessoas que estavam acompanhando, conseguiu retirar da água, tem uma posição Sim, específica? lateralizar essa pessoa para que ela faça desobstrução das vias, né? Então, se ela Mantém a pessoa deitada num espaço plano? deitou no chão plano e lateraliza para que ela possa expelir aquela água. Ou qualquer coisa que esteja obstruindo, dificultando a respiração dela. Caso ela não esteja respirando, aí sim fazer a manobra, né, para poder fazer com Massagem que essa cardíaca mesmo? começa mesmo com o que a gente chama de boca a boca, né? Tá. Inicia no boca a boca, aí tem os procedimentos de massagem cardíaca, se a pessoa souber executar, né? Bom, a gente já falou dos rios, das áreas de cachoeira e das piscinas. Como que as pessoas em casa, né, muita gente tem, enfim, piscina em casa, essa área de lazer, né? E principalmente com as crianças agora de férias em casa, né? Que tem mais acesso ainda a esse tipo de momento de lazer. Qual é a atenção que precisa ficar com esses A gente ambientes? recomenda que em casa tenha cercas em volta da piscina para evitar que criança se aproxime, que aconteça algum acidente, né? No caso aí de afogamento. Mas não é só em relação à piscina. Quem não tem piscina tem que ficar alerta também com bacias, baldes. Como eu disse, uma criança, ela tende a se afogar em lâminas d'água, né? Se uma criança, por exemplo, que está recém andando, né? A mãe está lavando Curiosa. roupa, ela é curiosa. Ela vai ver o que tem dentro do balde, da bacia. Essa criança, ela tende a ir para frente, por quê? Quando a gente é pequeno, o peso da cabeça, ele é muito maior em relação ao restante do corpo. Corpinho. Então, a tendência é que ela caia. Tombe e a cabeça é a primeira coisa, né? Justamente. Então, é um tipo de acidente que acontece e a gente tem que ficar muito atento. E no caso, né, das piscinas, a gente recomenda que tenha a grade para evitar as crianças adentrarem, né? Mesmo por um momento de descuido, né? Porque a gente sabe, criança, você passou 10 segundos sem ver, já pode acontecer alguma coisa. É verdade, né? E se você tem criança em casa, de repente ficou tudo muito quietinho, de repente
pode procurar, vai checar, viu? Porque alguma coisa tem, né? Tem que manter a vigilância. E aqui no MS a gente não tem mar, né? Mas muitos sul-mato-grossenses Exatamente. descem para BC, para São Paulo, para qualquer outro litoral, né? Então também tomar cuidados, né? Quando estiver nessas áreas litorâneas aí. E tem diferença desse litoral brasileiro, né? Em Balneário Camboriú é uma realidade, litoral paulista é outra, né? O que a senhora orienta para esse sul-mato-grossense que está acostumado só com o mato, de repente vai para o mar? Observar se naquela área tem guarda-vidas, né? Geralmente nessas áreas bem movimentadas, tem a casinha ali do guarda-vida, as bandeiras de orientação. Então, pela coloração, tem o risco ali. Se tiver vermelha, não entre, né? Legal. Não é recomendada banhos. Sinal importante. E a questão de observar a corrente de retorno. Ela é muito forte, a gente não consegue fazer uma manobra contra essa corrente. Mesmo para quem sabe nadar. Mesmo para quem sabe nadar. Experiente, né? Então, a manobra certa é você seguir a corrente e ir se lateralizando. Porém, né, na hora do desespero, que é voltar. Você não consegue raciocinar. É muito forte essa corrente de retorno. Tende a ser muito forte. Então, atentar principalmente para isso. Minha área de banho tem guarda-vida? Qual que é a bandeira que está ali? Se é recomendado ou não banho naquela área? E se eu pegar uma corrente de retorno, não querer voltar para a areia da praia, né? Deixar o fluxo da correnteza, mas ir lateralizando para poder sair daquela corrente de retorno. Coronel, de acordo ainda com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a gente tem aqui um dado de 2.618 ocorrências de busca e salvamento em 2024. Em 2023, esse número foi maior ainda, 3.111. O que se deve a essa diminuição de um ano para outro? As pessoas elas estão mais informadas? O que está acontecendo? O que a senhora acha? Olha, é uma questão também de demanda, né? A gente, enquanto corporação, a gente dá muita ênfase a trabalho de prevenção. A principal atividade do Corpo de Bombeiros é a prevenção. Então, quando a gente vai atender alguma ocorrência que a prevenção falhou. Então, eu acredito que a prevenção esteja fazendo diferença nesses números, né? E só que constantemente os acidentes acontecem, né? Então, a gente tem esse olhar. Você pode ver que a cada ano a gente aumenta o número de ocorrências envolvendo prevenção. É isso, né? Prevenção, segurança, vigilância, não deixar que o momento de lazer, de euforia tome conta, né? E você baixe a guarda aí, especialmente com as pessoas que você mais ama, né? Afinal de contas, para que as férias sejam felizes, né? A gente precisa manter o perigo distante, né, Coronel? Com certeza. A gente quer um período de boas lembranças, né, para recordar posteriormente. É isso. Coronel Tatiane Dias de Oliveira, muito obrigada, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso do Sul, chefe da assessoria de comunicação. Bom, a gente vai continuar acessando a senhora muitas vezes ainda durante o ano, pedindo ajuda, esclarecimentos e mais informações. Um bom trabalho para a senhora e para toda a sua equipe. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes. E lembrando, em caso de emergência, o telefone do Corpo de Bombeiros é o 193. Nós somos por você. Muito obrigada. A gente vai fazer uma pausa, hora do intervalo, e voltamos já, não sai daí. As melhores oportunidades e tudo que é tendência no mercado imobiliário, você encontra no Portal InfoImóveis. Com credibilidade e confiança, mais de 1.300 imobiliárias e corretores anunciam seus imóveis para venda ou locação através do nosso site. Ponte de pesquisa indispensável para quem está à procura de um lugar para morar bem ou montar seu próprio negócio. Afinal, são mais de 35 mil anúncios em nossos classificados. InfoImóveis, sua referência em imóveis. www.infoimoveis.com.br. Novidade em Campo Grande. A Sorpac Embalagens inaugurou uma nova loja, trazendo tudo o que você precisa em embalagens descartáveis e produtos de limpeza.
Compras no atacado e varejo com qualidade e variedade que você merece. Visite-nos e surpreenda-se. Estamos na Avenida Eduardo Elias Aran, 1864. Sorpac Embalagens, a sua opção para facilitar o dia a dia. A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa. O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo. Essa é minha casa, minha história de vida. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal. Rádio CBN Campo Grande, 93,7 FM. A rádio que toca a notícia. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou as férias e retornou hoje ao trabalho. Ele tem reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A pasta informou que a decisão de cancelar o período de descanso foi tomada em razão do pronto restabelecimento de um familiar de Haddad que foi submetido a um procedimento cirúrgico no fim do ano. O encerramento de 2024 foi turbulento para o ministro por causa da disparada do dólar, que fechou o ano passado com valorização de 27%. No momento, o dólar comercial está em queda de 1,22%, negociado a R$ 6,10. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,03%, com 119.757 pontos. O euro vale R$ 6,36, ligeira baixa de 0,03%. O jogador argentino Rodrigo Garro, do Corinthians, deve chegar hoje à noite do país vizinho. O meio-campista se envolveu num acidente de trânsito com morte no fim de semana. No domingo, ele passou por audiência e foi liberado. Garro foi indiciado por homicídio culposo. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que não vê uma solução rápida e fácil para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ele disse que os ucranianos deveriam ter expectativas realistas. O conflito começou há quase 3 anos e enfrenta um momento crítico a poucos dias antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para 20 de janeiro. O republicano prometeu negociar um cessar-fogo entre Moscou e Kiev e acabar rapidamente com a guerra. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN e Acrissul no Agro. Aos sábados, 8 da manhã. Durante o CBN Agro, os principais acontecimentos da Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul. Cobertura dos eventos e informações da associação para o produtor rural e as ações dessa classe produtora que acontecem na Acrissul. CBN e Acrissul no Agro. Todo sábado, durante o CBN Agro. Oferecimento Grupo Guarujá. A parceria que o produtor sul-mato-grossense precisa. E Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Universo Feminino em Pauta. Oferecimento Sabin. Cuidado completo. Viver é uma arte. Cuidar da sua saúde também.
Janeiro é o mês dos recomeços e organizar as finanças pode ser o primeiro passo para começar o ano com mais tranquilidade. Para muitas mulheres, o planejamento financeiro é mais do que uma questão de números. É sobre independência, segurança e realização de sonhos. O primeiro passo é entender para onde vai seu dinheiro. Faça uma lista das suas receitas e despesas e observe onde pode economizar. Às vezes, pequenos ajustes no dia a dia, como evitar compras por impulso ou renegociar contas, já fazem uma grande diferença. Outro ponto importante é estabelecer prioridades. Pergunte a si mesma o que é essencial agora e o que pode esperar. Planeje metas financeiras claras, como montar uma reserva de emergência, investir em um curso ou até realizar aquela viagem tão sonhada. E não tenha medo de buscar conhecimento. Finanças pessoais podem parecer complicadas, mas existem muitos conteúdos e ferramentas online que podem ajudar. Quanto mais você entender sobre o seu dinheiro, mais controle terá sobre ele. Lembre-se, cuidar das finanças é também um ato de autocuidado. Ao organizar a sua vida financeira, você se prepara para imprevistos, constrói a sua independência e ainda abre caminho para realizar os seus sonhos. Que tal começar 2025 dando esse passo? Você merece segurança e liberdade em todas as áreas da sua vida. Eu sou Juliana Gambim e esse é o Universo Feminino de hoje. O SEIBIN dá as boas-vindas ao Ano Novo com uma ótima notícia para os campograndenses. No dia 6 de janeiro, realizaremos a inauguração de 2 unidades, uma em Itanhangá e outra em Carandá. É a nossa forma de oferecer cuidado e excelência em exames laboratoriais. E o melhor, pertinho de você. Mais um SEIBIN para chamar de seu. CBN Campo Grande. Medicamentos vencidos ou que não estão mais em uso não devem ser descartados no lixo comum e muito menos na pia, vaso sanitário, ralo, entre outros locais da casa ou na rua. Vamos juntos preservar o meio ambiente e a nossa vida. Descarte os medicamentos nas unidades de saúde mais perto de você. Uma campanha do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. CBN Campo Grande. CBN Boa Forma, com Dinei Carlos. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio CBN. Uma ótima e maravilhosa semana para todos nós e um feliz e próspero 2025. Que esse ano seja de cuidar da saúde, do mental e do espiritual. Vem comigo que eu vou ajudar vocês, treinador Dinei. Hoje o tema da nossa coluna é prazer e saúde. Vocês acham que dá para combinar, caminhar juntos? O tema da nossa coluna é prazer e saúde caminham juntos. Então, cuidar da saúde não significa abrir mão do prazer. Pelo contrário, é possível aliar bem-estar físico e emocional com escolhas que trazem felicidades. Uma alimentação equilibrada pode incluir alimentos saborosos, combinando nutrientes essenciais com momentos de prazer à mesa. É possível. A prática de atividades físicas também pode ser vista como uma fonte de alegria. Encontrar um esporte, um exercício que você ama, pode transformar o treino em diversão e não em obrigação. Além disso, cuidar da saúde mental é importante. Cultivar momentos de descanso, de lazer, de conexões sociais é fundamental para viver plenamente. O equilíbrio é a chave. Quando o corpo e a mente estão em equilíbrio, as pequenas felicidades diárias ganham ainda mais significado. Prazer e saúde caminham juntos.
sem abrir mão do que te dá alegria quando você valoriza pequenos hábitos. E viver com qualidade é viver com felicidade. Saúde preservada, vida prolongada. Na minha mentoria, trabalhamos 3 pilares: o mental, o físico e o alimentar. O mental é o pilar para que ocorra melhorias sustentáveis nas outras áreas da sua vida. A minha mentoria vai te ajudar a transformar a sua vida, assim como eu tenho ajudado várias pessoas através dela. Segue a gente nas redes sociais, Valdinei.box, Mais Saúde e Performance, CBN Campo Grande, a melhor rádio do estado de Mato Grosso do Sul. Juntos temos uma única intenção: ajudar vocês a melhorarem de vida, estabelecerem novos limites através da prática regular de exercícios físicos e de bons hábitos e de boa alimentação. Uma ótima semana, fique com Deus. Beijo no coração. CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Shopping Campo Grande. Faça parte do programa de benefícios do Shopping Campo Grande. O Joy Essence chega ao Jardim Bela Vista com design inovador e detalhes inéditos que levam o conceito de sofisticação. Visite o decorado e surpreenda-se. E Unigran Capital, nota máxima no MEC. Ensino de excelência para você ser referência no mercado de trabalho. O Joy Essence chega ao Jardim Bela Vista, um edifício de alto padrão com design inovador e detalhes inéditos que elevam o conceito de sofisticação. Visite o decorado e surpreenda-se. Nos siga nas redes sociais, @SomosJoy e saiba mais. Você já pensou que profissão seguir? O futuro começa agora e a Unigran Capital é o melhor lugar para você se tornar referência no mercado de trabalho. A Unigran Capital tem estrutura completa, aulas práticas desde o primeiro semestre e qualidade que é reconhecida pelos acadêmicos. Além disso, a Unigran Capital é nota máxima no MEC. Não perca tempo. Vestibular 2025. Inscreva-se em unigran.br. Realizar sonhos é na Unigran Capital. CBN Campo Grande. Em Mato Grosso do Sul, 9 horas e 43 minutos. Excelente manhã de segunda-feira para você que nos acompanha aqui na CBN Campo Grande. Período de férias, né? Muita gente descansando, relaxando e procurando, é claro, espaço aí para curtir com a família, né? Espaço de lazer, entretenimento e preencher essa agenda de período de férias, né? Um dos pontos turísticos mais queridos e mais desejados aqui para a visitação em Campo Grande, mas em todo o estado, é o Bioparque Pantanal, que volta a abrir para a visitação a partir desta terça-feira, a partir de amanhã. O maior aquário de água doce do mundo ficou fechado para o público durante a primeira semana do ano para os trabalhos de manutenção e reparos na estrutura e nos tanques. No ano passado, o Bioparque recebeu mais de 1 milhão de visitantes, recorde de visitas em um ano. Também foram realizadas mais de 70 visitas técnicas de instituições de ensino e de empreendimentos como a Sea World. E o complexo ainda ganhou destaque ao ser referendado pela plataforma Google como o maior aquário com a melhor avaliação do Brasil e do mundo. Um outro dado que chama a atenção é que em 2024, aproximadamente 3 mil filhotes de 63 espécies diferentes foram reproduzidos no Bioparque, né? Ou seja, está realmente criando um ambiente adequado, saudável para a reprodução das espécies. Já o número de espécies de água doce nos tanques passou de 370